Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Como membro da Comissão da Criança e do Adolescente, como vereador, como cidadão, eu tenho me preocupado muito com o noticiário que tenho visto nos últimos dias e comecei a analisar com cuidado qual era a intenção de se puxar de volta para a discussão a PEC 171, preste atenção, número 171, bem sugestivo o número 171, de 93, 22 anos para se discutir a redução da maioridade penal. Comecei a pensar, por que 22 anos e querer fazer a coisa com tanta pressa? Cheguei à conclusão que nada mais é do que um desvio de foco. Desviar a atenção da população, porque a gente sabe que provavelmente 80% da população, por motivos diversos, esses 80% concordam com a redução da maioridade penal. Repito, muitos desses 80% que compõem esse percentual, muitos não têm noção, na verdade, qual é a intenção do que os maiores protagonistas desse cenário querem atingir. Pois bem, quando a gente fala em desviar o foco, eu procurei o noticiário que antecedeu isso. Também aqui no jornal Globo, Democracia tem novo 15 de março, a volta dos protestos. Em todo o país, 2 milhões vão às ruas contra o governo. Surpreendido, Planalto reage com promessas. Então, começou o povo a se revoltar contra o desmando que está acontecendo no comando desse país. Escândalos, aí no Globo, escândalos além da Petrobras, propina de norte a sul do país. Executivo diz que também houve corrupção na obtenção dos contratos da ferrovia. E mais denúncias. Exclusivo, ainda do Globo, Lava Jato. Nova delação leva escândalo ao setor de transportes. Presidente da Camargo Correia confessa que pagou propina na ferrovia Norte-Sul. E não para por aí. Ainda no jornal Globo. Crime e castigo, propina verde. Titular da Delegacia do Meio Ambiente, mais 9 policiais são acusados de extorsões e sequestros. E para fechar esse conjunto, Ibope, governo Dilma tem só 12% de aprovação. É o pior índice da série de pesquisas divulgadas pela CNI. Muito bem. Quer dizer, diante de tantas notícias negativas, os engenheiros do mal, que vivem no submundo do poder, bolaram. O que a gente vai trazer para a mídia para desviar a atenção desses escândalos todos que estão aqui? Nós estamos no fundo do poço. A opinião pública está contra nós. Então vamos pegar alguma coisa que a opinião pública gosta e jogar na discussão para desviar o foco, mesmo que a gente não obtenha sucesso. E aí vem a questão da redução da maioridade penal, que agrada às pessoas que não analisam isso com profundidade. A gente começa a estudar e ver, por exemplo, Inglaterra, maioridade penal 10 anos. Escócia, 12 anos. Holanda, 12 anos. Japão, 14 anos. Suécia, 15 anos. Suíça, 7 anos. Aí os defensores desse absurdo no Brasil acho que isso aqui deve servir de parâmetro. Mas se você olhar essas crianças desses países, elas não sofrem a miséria, o descaso, o desrespeito à Constituição, porque ainda há uns desinformados que acham que os direitos fundamentais só existem no artigo 5º da Constituição. Isso não é verdade. Eles estão distribuídos por toda a Constituição. E o artigo 228 da Constituição Federal é, sim, uma cláusula pétrea. Não pode ser mexido assim, ao sabor
né, da vontade de meia dúzia que quer desviar a atenção do fracasso dos governantes, das pessoas que estão enlameadas. A Espanha e a Alemanha voltaram aos 18 anos, porque comprovaram que isso só não resolve o problema da criminalidade. Aí nós levantamos uma outra questão. Se a gente quer mexer na cláusula pétrea do artigo 228, vamos mexer sim. Tá bom. Eu sou contra, particularmente. Mas se for vontade geral, vamos mexer em outra cláusula pétrea. Lá no artigo 5º, inciso 46, diz que a pena de morte no Brasil existe apenas em caso de guerra declarada. Perfeito, é uma cláusula pétrea, não pode haver pena de morte em outra situação. Mas se já vamos mexer numa cláusula pétrea, que mexemos nessa também e incluamos aí os mega empresários corruptos que estão envolvidos nesses escândalos, acabando com o país, acabando com a Petrobras, que vamos mexer com os políticos corruptos que estão em conluio com essa gente. Aí vamos fazer justiça e não pegar apenas as crianças, os adolescentes, que são produto de maus governos, de um Estado criminoso, que não cumpre o que está estabelecido na Constituição, e só eles vão pagar a conta, quando se sabe que eles são responsáveis. Dentro da estatística que se apresenta, apenas 1% dos homicídios são por causa de menores. E os 99%? E os homicídios que são causados por esses mega empresários, esses políticos corruptos, de uma forma indireta, quando eles se enriquecem, quando levam dinheiro para os paraísos fiscais, isso não se leva em conta? E se vai mexer aqui no 228, vão mexer no 5º. São golpes. Porque mexer em cláusula pétrea já deu problema lá em Honduras, com Zelaya. É bom ter cuidado, porque há pessoas que pensam nesse país. As pessoas não vão ao sabor disso aí, vamos desviar o foco para cá, vamos desviar o foco para lá. Há pessoas que pensam e que não vão aceitar esses golpes apenas para satisfazer uma meia dúzia que, infelizmente, comanda o país e que está levando as crianças e os adolescentes à criminalidade. É preciso ter coragem e enfrentar a questão do tráfico de drogas e tráfico de armas. Isso acontece nas barbas do poder. E mais, não é lá no morro e nem no asfalto. É nos salões do poder, junto ao poder. Esses é que tem que ser apanhados. Não adianta prender lá um traficantezinho de maré, de alemão, fazer circo, parafernália, hasteamento de bandeira nacional e depois tudo voltar como está voltando. Isso não resolve, porque os grandes traficantes estão junto do poder e não nos morros nem nas marés da vida. Cabe, portanto, para encerrar, dizer o seguinte: se vamos mexer em cláusula pétrea, que ela não atinja apenas as crianças, que atinja aqueles que matam muito mais do que esses que já são desafortunados por um Estado covarde e por uma sociedade conivente. Muito obrigado, senhor presidente.